pessoal, como vocês estão? Eu sou Beatriz Aoki, professora de língua portuguesa. E juntos hoje vamos aprender um pouquinho sobre história em quadrinhos. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Mas antes de começar, eu preciso passar algumas informações para os professores e para as professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 1º ao 3º ano do Fundamental 1. Trabalhe a habilidade da BNCC EF 15, LP 14. Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas. Bom, agora que já passei as informações, vamos começar? Para dar início à nossa aula de hoje, quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu como contar histórias faz parte da nossa vida? Eu amo ler, contar e escutar histórias também. E acredito que você goste. Elas fazem parte da nossa vida, desde quando somos bebês. Muitas vezes, alguém lia uma história pra gente antes de dormir, né? Depois, quando aprendemos a ler, sempre tem aquelas que amamos mais. Talvez seja Branca de Neve, Os 7 Anões, ou O Menino Maluquinho, A Turma da Mônica e muitos outros, não é mesmo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o gênero tirinha e história em quadrinhos. Você sabe onde elas estão presentes? Acertou quem pensou dos gibis. Não tá lembrando como é um gibi? Vamos ver alguns exemplos então? Tenho certeza que você já leu algum desses aqui. Esses são alguns exemplos de gibis da Turma da Mônica. E aí, já leu algum? Turma da Mônica sempre foi o meu favorito. Esses são alguns exemplos do interior dos gibis. Que tal a gente ler alguma história para observar as outras características? Vamos ao primeiro exemplo. Agora que você fez a sua leitura, eu vou ler junto com você. Eu ganhei uma bola de futebol. Isso não é nada, Mônica. Eu ganhei um coelhinho de pelúcia. A Mônica ficou bem surpresa ao ganhar uma bola de futebol, não é mesmo? Podemos ver isso, tanto pela fala, quanto pelo rosto dela, que está com uma expressão de surpresa. Já o Cebolinha também não gostou nadinha de ganhar um coelhinho. No último quadrinho, podemos ver a expressão no rosto dele. Vamos ver mais algum exemplo? Segura aí, Mônica. Opa! Esta era a última. Pega, Mônica. Eu não. As melhores vitórias são compartilhadas. E aí? Gostou das histórias lidas? Sim, eu também gostei muito. Vamos agora ver o que elas têm em comum? As duas histórias são escritas em quadrinhos, não é? Podemos observar que cada quadrinho tem desenhos e falas diferentes, contando assim a história. Você consegue me dizer o que os balões em cada quadrinho representam? Pense um pouquinho observando esse trecho da história que acabamos de ler.
Conseguiu? Os balões representam as falas dos personagens. Neste trecho, podemos ver que a Magali diz: "Segura aí, Mônica." Você consegue perceber também como o desenho é importante para entender tudo? Com ele, podemos perceber, por exemplo, que a Magali está pedindo para a Mônica segurar uma maçã, não é? Se não tivesse o desenho, nós não íamos saber o que ela está pedindo para a Mônica segurar. Contar histórias divididas em quadrinhos, com desenhos e com ou sem falas, são as características das tirinhas. Vamos ler mais uma vez? Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Você sabe me dizer quem são os personagens dessa tirinha? Nessa tirinha, os personagens são o Cebolinha e o Cascão. E o assunto da tirinha, qual que é? Pense aí. Nessa tirinha, há uma reflexão sobre o que é ter um amigo, dizendo que é como se fosse ter um irmão, só que em outra casa. E aí? Você tem uma amizade assim? Você tem um amigo que considera irmão? Agora é preciso que você pegue um lápis e um papel. Eu vou esperar você pegar, tá bom? Então agora você vai copiar a palavra abaixo no seu caderno e ler com atenção. Amizade. Quantas letras tem essa palavra? E aí, quantas você contou? Se você falou 7, você acertou. Agora eu quero que você circule as vogais da palavra amizade. Quantas letras você circulou? Conseguiu acertar? Anote aí então. As vogais são A, E, I, O e U. Agora quero que você faça um traço embaixo das consoantes. Muito bem, aposto que você colocou os traços nas letras M, Z e D. Vamos separar as sílabas agora? Esqueceu o que é sílaba? Eu vou te lembrar. Sílabas são fonemas emitidos de uma só vez. E fonemas são os sons.
Isso é percebido mais facilmente quando fazemos exercícios de separação silábica e quando dividimos as palavras conforme elas são pronunciadas. Então, falar em voz alta ajuda muito a ver as sílabas. Assim, a separação silábica da palavra casa é ca-za. Já a palavra brasileiros é brasileiros. Bom, vamos voltar à pergunta inicial. Vamos separar as sílabas da palavra amizade? Eu vou te dar um tempinho para você pensar, tá bom? A separação silábica da palavra amizade fica assim: a-mi-za-de. Eu acho que você conseguiu. Qual é a letra inicial da palavra amizade? Escreva 3 palavras que iniciem com a mesma letra. A palavra amizade começa com a letra A. Existem muitas palavras que começam com essa letra, né? Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Talvez você tenha colocado palavras diferentes, mas se iniciarem com a letra A, está correto, tá bom? Aqui vão alguns exemplos: amor, amarelo, amora, azul, água e tem muitas outras, né? Bom, vamos fazer uma atividade? Responda as perguntas no seu caderno, tá bom? Observe. Questão 1. Qual é o gênero deste texto? Nesse caso, temos uma tirinha, já que é para contar uma história, o autor usou os quadrinhos e desenhos. Questão 2. Quem são os personagens da tirinha? Nessa tirinha, temos a Mônica e o seu coelhinho. Questão 3. Em que lugar acontece a história? Pelos desenhos, percebemos que a história se passa em um gramado ao ar livre. Questão 4. O que a Mônica está fazendo? A Mônica está dando banho em seu coelhinho de pelúcia. Lembre-se de escrever a sua resposta no caderno enquanto eu espero, tá bom? Questão 5. Como você chegou na resposta anterior? Quais elementos dentro da tirinha você encontrou para perceber isso?
Você pode ter chegado na resposta anterior por vários caminhos. Um dos caminhos principais, provavelmente, foi identificar os desenhos, não é mesmo? No primeiro quadrinho, temos um balde de madeira, em que conseguimos ver o coelhinho dentro, com muita espuma, que dá a entender que ele está tomando banho. No segundo quadrinho, podemos ver a Mônica secando o coelhinho com a sua toalha rosa. E temos outros elementos também. Que tal agora escrever o que acontece em cada quadrinho? Preste atenção na tirinha a seguir e escreva uma frase para cada quadrinho de acordo com os desenhos, tá bom? Caso sinta dificuldade, chame alguém que mora com você para te ajudar. Nesse exercício, não existe certo ou errado, desde que você tenha escrito uma frase sobre o que acontece no quadrinho, tá bom? Vou te mostrar as frases que eu escrevi. O príncipe declara o seu amor pela princesa. Vou esperar um pouquinho, caso você precise copiar a minha frase. No segundo quadrinho, para salvar a princesa, o príncipe vai buscar uma escada. Vou esperar de novo, para caso você queira copiar. No outro quadrinho, a princesa pede para ele trazer um sorvete também. E se você quiser copiar, já sabe, eu vou esperar. E aí, você colocou frases diferentes das minhas ou iguais? Como eu disse, nesse exercício não tinha uma única resposta certa. Tenho certeza que você usou a criatividade para escrever as frases. Eu fiquei muito curiosa para ler a de todos vocês. Aposto que cada um escreveu de uma forma diferente e muito criativa. Vamos para mais um exercício para finalizar a aula de hoje? Observe essa tirinha aqui.
que você consegue me dizer por que o porquinho fez essa pergunta? Conseguimos responder essa pergunta quando também prestamos atenção na ilustração da tirinha, né? Olhando para ela, a gente se lembra de outra história bem famosa. Qual história que é? Os desenhos fazem a gente lembrar da história dos 3 porquinhos. E quando olhamos para os porquinhos, vemos que um deles está bem diferente, né? Observe os elementos circulados: lobo, cascão e apenas 2 porquinhos. Com isso, concluímos que o terceiro porquinho foi substituído pelo cascão. A história, então, é diferente. O que será que o cascão está fazendo ali no meio, hein? Use a sua imaginação para descobrir o que ele faz ali. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Aproveitem que agora vocês aprenderam um pouquinho mais sobre o gênero história em quadrinhos. E vamos ler alguns gibis? Para aprender ainda mais, é só ficar ligadinho neste canal. A aula de hoje chegou ao fim, mas não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima!